tem que estar bem atento a essas coisas, porque isso pode dizer muito porque que algumas das nossas relações estão se deteriorando. Existe um tópico que a minha terapeuta me apresentou que mudou muito a forma como eu entendo as relações entre nós humanos, né? Porque, assim, sabe quando tem aquela pessoa que às vezes você até gosta da pessoa? O problema não é nem que você não gosta. Às vezes você não gosta. Você não sabe muito bem por que você não gosta, é um ponto. Ou você gosta da pessoa, mas de repente começa a surgir um certo mal-estar diante daquela pessoa. Às vezes você não entende muito bem, aí você meio que quer evitar a pessoa, você fica meio receoso de estar por perto, sabe? Tem que prestar atenção se não tá rolando o chamado espelho de frustração. O que é esse negócio? Espelho de frustração são essas pessoas que, gostando delas ou não, elas vão fazer a gente se lembrar de faltas que nós temos. Faltas como bens materiais, emprego, traços de personalidade ou liberdade, né? Tem que estar bem atento a essas coisas, porque isso pode dizer muito porque que algumas das nossas relações estão se deteriorando. Presta atenção nesses 3 casos. O primeiro caso é, sei lá, tem 2 irmãos e eles se gostam muito, mas um vai lá e faz uma viagem pra Europa e posta um monte de foto no Instagram. O irmão que ficou, não foi pra viagem, ele não gosta nem de ver as fotos do irmão. O assunto é um problema entre os dois. Não que eles briguem, não precisa nem brigar. Mas assim, causa um mal-estar no irmão que não foi, ele fica meio incomodadinho e tal, então ele meio que foge do assunto, prefere não falar sobre o assunto. E o coitado do outro irmão às vezes não fica nem percebe, só né, tá lá vivendo a vida dele e o outro tá lá se remoendo porque, né, a viagem, o outro irmão foi, ele não foi, né, aquela coisa. O espelho de frustração ali está estabelecido. O outro caso, por exemplo, tem uma amiga, 2 amigas, e uma começa a namorar e a outra não, a outra tá solteira ainda. Mas ela também quer namorar. E aí, essa questão começa a ser um ponto de incômodo entre as duas. Não, mais uma vez, elas não precisam necessariamente brigar por causa desse assunto, mas isso vai gerando um certo incômodo e tal. Aí essa aqui meio que começa a evitar a outra amiga, começa a meio que fugir. De repente, elas até perdem proximidade por conta disso. Espelho de frustração, né? Aqui o reflexo. E o outro caso que é muito mais severo e é elevação do nível do ridículo do espelho de frustração, que é quando você tem um casal, né? E aí o parceiro ou a parceira é muito bem sucedido ou bem sucedida, tem um emprego muito bom, ganha muito dinheiro, aquela coisa toda. E o outro não é tão assim, não tem tanta... Né? E aí ele começa a tentar derrubar a outra, começa a tentar criar empecilho para prejudicar o desempenho da pessoa no trabalho, começa a diminuir o trabalho da pessoa, falando que o trabalho da pessoa assim não é tão importante, começa a criar coisa, ela não consegue lidar com as próprias questões, então ela vai tentar derrubar a outra. Isso, assim, relacionamento, um casal, sabe? Marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, isso existe. Espelho de frustração, sabe? Espelho de frustração. O espelho de frustração é a base da inveja, embora eu acho que inveja, que espelho de frustração não seja necessariamente inveja. Ela é esse primeiro contato em que você se olha na pessoa e você identifica na pessoa as suas faltas. É um processo que é muito natural, né? Não tem muito como fugir disso. Isso acontece, isso pode ser, né? O seu pai pode ser seu espelho de frustração, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, tios, primos, amigos, marido, enfim. Qualquer pessoa pode ser seu espelho de frustração. Professores, gente famosa. Gente famosa é o espelho de frustração em massa, porque todo mundo se projetando em cima daquela pessoa e, né, e assim, daí, pode sair muita cagada. Muita cagada. Então, é bom que a gente comece a identificar esses espelhos de frustrações pra gente tentar evitar que eles se desdobrem em coisas negativas, porque quando se desdobra em coisa negativa, é, assim... cagada. Às vezes, se a gente consegue identificar esses espelhos e a gente tem a oportunidade, que às vezes a gente não vai fazer muito bem uso, mas a gente tem a oportunidade de identificar quais são as nossas faltas, quais são as coisas que a gente está querendo e que a gente está querendo alcançar, que a gente está querendo ter e que a gente ainda não tem condições de ir atrás, que a gente não tem, desde, sei lá, às vezes a gente não tem estudo suficiente para isso, às vezes a gente não tem dinheiro, às vezes a gente não tem oportunidades, enfim, a gente começa a querer identificar as coisas que estão faltando pra gente e a gente consegue começar a se mexer para ir atrás, né? Então, é bom nesse aspecto. Mas se você deixa esse sentimento, que gera um sentimentozinho negativo, né? Você deixa esse sentimento negativo tomar conta,
não presta. O menor dos males é esse primeiro caso, em que você só vai dar uma... não vamos falar desse assunto, né? Vamos falar de outras coisas. Mas se desenvolve pro campo da inveja e de você tentar derrubar outra pessoa, você ficar falando mal da outra pessoa, porque você não tem as coisas que a outra pessoa tem, repensa, sabe? Espelho de frustração explica inveja, relações de inveja, gente que fala mal demais dos outros, gente que julga demais os outros, gente que tem preconceito com os outros, sabe? Isso explica o Brasil inteiro. Porque é um monte de gente que vê no outro coisas que talvez até quisesse estar fazendo, mas que não tem muita coragem, sabe? Um problema. Né? Então, trabalhe essa questão, gente. Trabalhe seus espelhos de frustrações. Identifique, tá? Tenha coragem de identificar. É muito corajoso você identificar que você tem esse negocinho negativo por alguém, sabe? É muito corajoso. Tem que ter coragem. Tente fazer isso de uma forma que seja positiva. Porque assim, o espelho de frustração ele não vai se desdobrar necessariamente em ódio. O espelho de frustração pode se desdobrar nessa coisa negativa da inveja, do querer o mal e, né? Mas pode também se desdobrar em outros comportamentos negativos. Pode se desdobrar em obsessão, paixão. É um problema, né? Quando você tem um espelho de frustração, aí você projeta na pessoa a possibilidade de resolver esses problemas de frustração, cara, dá ruim, viu? Dá ruim pros dois lados, dá ruim pra quem é o espelho de frustração e pra quem tem sabe? É cagada na certa, gente. Evita isso, pelo amor de Deus. Eu já estive dos dois lados e sei do que eu tô falando. Não é legal. Então trabalha essa questão, sabe? Trabalha. Pra que você não se deixar levar, não se afunda na frustração. Quando o espelho de frustração te engole, aí a frustração vem de verdade. Então, evite, tá? Autoconhecimento. Beijo.